Romanos, capítulo 6, verso 15 ao 23. Algumas pessoas se afastam da igreja porque dizem estar em busca de liberdade. Elas querem viver não de acordo com Deus e sua palavra, mas de acordo com seus próprios desejos, amores e preferências. Pode até soar bonito aos ouvidos de alguns, mas eu quero que você saiba, trata-se de uma falácia. Pois desde que o pecado entrou no mundo por meio de Adão, ninguém mais desfruta do que se chama popularmente de livre arbítrio. Não me desligue imediatamente. Nós ainda somos agentes livres, o que significa que não somos robôs. Nós fazemos escolhas reais, pelas quais nós somos realmente responsáveis. Contudo, nossas escolhas não são livres de influências profundas e poderosas. Segundo a autora cristã americana Rebecca Piper, nós não nos controlamos livremente. Pelo contrário, nós somos controlados pelos verdadeiros senhores da nossa vida. E segundo o texto que vamos estudar, a questão não é se somos ou não escravos. A questão é de quem somos escravos. De Deus ou do pecado? Para começar, eu quero ler com vocês o verso de número 22. Romanos, capítulo 6, e versículo de número 22. O texto inspirado pelo Espírito nos diz: mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por todos os momentos que já vivemos até agora. Graças te damos por todos eles. Mas neste instante, quando nos aproximamos de tua palavra, nós queremos te rogar, ó Espírito Santo de Deus, por tua assistência. Pois entendemos que este é teu ministério, é tua parte, nos conceder iluminação espiritual. Abra os olhos do nosso coração, Espírito, e leva-nos à experiência do salmista, a enxergar a lei do Senhor como nosso maior prazer. Sabemos que não é assim naturalmente, é obra tua. Por isso te rogamos por tua ajuda. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Escravo. Embora seja uma palavra até ofensiva nos nossos dias, a Bíblia a emprega muitas vezes para falar da nossa devoção total a Deus. O apóstolo João, por exemplo, no Apocalipse, chama Moisés de escravo de Deus. Davi e Paulo, por 2 vezes, se apresentam como escravos de Deus. Em Atos, Jesus é apresentado como servo de Deus. E em Filipenses nos é dito que ele assumiu a forma de servo ou escravo, e que nesta forma foi obediente até a morte. Portanto, ao chamar os crentes de Roma de escravos de Deus, Paulo não está sozinho.
Mas por que ele o faz? Ser cristão não é só viver uma experiência de união com Cristo, como ouvimos semana passada. Ser cristão também é viver uma experiência de libertação por um lado e servidão por outro. Ou nos termos da passagem que vamos estudar, e esta é a grande mensagem de hoje, nós fomos libertos do pecado, ou da escravidão do pecado, a fim de sermos agora escravos do nosso Deus. Pastor, mas o que significa na prática ser um escravo de Deus? Em primeiro lugar, ser escravo de Deus à luz deste texto significa abraçar a obediência. Verso de número 15. Volte aí seus olhos para o texto comigo. O apóstolo escreve: e então? Vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Para usar a linguagem que só os mais velhos conhecem, Paulo rebobinou a fita e vai tocar de novo. Ele começa o verso 15 exatamente onde terminou o 14, nas expressões debaixo da lei e debaixo da graça. Ele abre a segunda metade do capítulo exatamente como abriu a primeira. Será que vamos continuar pecando porque fomos alvos da graça? E ele oferece aqui a mesmíssima resposta que já nos ofereceu antes: de maneira nenhuma. Tudo isso me leva a dizer, estamos tratando do mesmo assunto ainda. Será que a graça sanciona e incentiva uma vida de pecado? Só há uma diferença, irmãos. Se a ênfase da primeira parte do capítulo está naquilo que foi feito por nós em Cristo, para nos resgatar da escravidão do pecado, a ênfase da segunda parte está no que nós agora fazemos em resposta ao que Deus nos fez. E o que seria isso? Verso de número 16. Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Nossa tendência diante do que conhecemos por escravidão é pensar no escravo romano como aquele que foi capturado em batalha ou comprado no mercado. Mas havia uma modalidade de escravidão que era voluntária. Alguns, podendo comprar a liberdade, preferiam ficar e servir a seus senhores. Outros, porque estavam em extrema dificuldade de vida, podiam se oferecer como escravos por sobrevivência. Qualquer que seja o caso, e essa é a força do argumento de Paulo, uma vez que se entrega voluntariamente como escravo a um senhor, você tem que obedecê-lo integralmente. O mesmo se aplica à vida espiritual, irmãos. Se nos entregamos ao pecado, nos tornamos seus escravos. E se nos entregamos a Deus, nos tornamos escravos de Deus. A lógica é a mesma, mas os senhores não são. Por isso, se nos oferecermos como escravos do pecado, nós seremos levados à morte,
certamente aqui e talvez até na eternidade. Mas se nos oferecermos como escravos a Deus, em obediência, Paulo nos diz, nós seremos levados à justiça. Por obediência, entenda, devoção total e radical a Deus. E por justiça, leia uma vida segundo a lei de Deus e para a glória dele. Será que essa é a nossa vida, irmãos? Vocês se lembram que falamos no último domingo de conversão? Se regeneração é a nova vida que o próprio Deus nos dá no interior, conversão é a vida que nós exibimos no exterior. É um ato de auto-rendição total a Deus. Foi o que você já experimentou? Se sim, por que é que está cogitando se entregar outra vez ao seu velho Senhor? Não faz sentido, irmãos. E é extremamente perigoso. Por quê? Porque o pecado não mudou. O pecado quer nos escravizar e nos conduzir a alguma espécie de morte. Uma vez seus escravos, nós fazemos qualquer coisa para atendê-lo, até matar, se for necessário. Então pense, se você se torna escravo da reputação pública, você é capaz de matar para tê-la, e talvez você seja capaz de se matar porque não a tem mais. Se você se torna escravo do sucesso profissional, você certamente vai sacrificar pessoas ao longo do caminho, começando em sua casa, passando por sua comunidade e chegando ao local de trabalho. E se você não alcançar o sucesso, talvez você chegue a se sacrificar. Se você se torna escravo de um relacionamento, você pode ser capaz de eliminar pessoas para atendê-lo. E se ele se partir, se romper, se for, você pode chegar ao ponto de se eliminar completamente. É uma escravidão. Entregar-se ao pecado é entregar-se à escravidão que leva inevitavelmente a algum tipo de morte. Qual é a alternativa, pastor? É entregar-se a Deus. Ou como lemos no verso 16, é abraçar a obediência que leva à justiça. Mas entenda, nós estamos falando de uma entrega sem reservas e sem rivais. Foi Jesus quem disse: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. E se oferecer-se ao pecado, conduz à morte. Oferecer-se à obediência a Deus, conduzirá à justiça. Sabe o que significa? Que Deus mesmo vai nos transformar, a fim de levarmos uma vida justa, segundo a sua lei. Que Deus mesmo, ao longo do caminho, vai nos colocando em ordem, não mais segundo os desejos pecaminosos do nosso coração, mas de acordo com a sua própria lei ou vontade.
por que é que não vamos obedecer a Deus? Por que estamos considerando voltar atrás e nos entregarmos ao pecado? Não faz sentido, irmãos. Sejamos escravos de Deus somente e obedeçamos ao Senhor para o louvor e glória de seu nome, para o nosso próprio bem e para o bem das pessoas com quem convivemos. É o que significa ser escravo de Deus, abraçar a obediência para a glória e o louvor dele. Em segundo lugar, ser escravo de Deus significa crescer em santidade. Versos 17 e 18. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. A conversão, nos termos de Paulo, é uma troca de escravidão. E ele a resume aqui em 4 estágios. Primeiro, seus leitores, os antigos e os presentes. Todos eles foram um dia escravos do pecado. Segundo, em algum momento, eles passaram a obedecer a forma de ensino que lhes foi transmitida. Do que é que Paulo estava falando? Do que chamou lá em 1 Timóteo de a sã doutrina. A doutrina do Evangelho e a ética decorrente de seu ensino. Não é só conhecer, percebam. Eles conheceram, reconheceram e obedeceram. Terceiro estágio, eles foram libertos do pecado. Com isso, Paulo não está dizendo que se tornaram perfeitos, ou que eles não pecavam mais. O que Paulo está dizendo é que os crentes de Roma foram definitivamente libertos do domínio do pecado. Eles não são mais escravos. Então, o que são, pastor? Livres, absolutamente livres para fazer o que der na telha. Não existe tal pessoa no mundo. Por isso, Paulo diz que o 4º estágio da conversão dos romanos é a escravidão à justiça. Eles se tornaram agora escravos de Deus e de uma nova forma de vida. É uma troca de escravidão. E para Paulo a coisa é tão grande e maravilhosa que ele irrompe em louvor a Deus. Graças a Deus. Porque embora vocês tenham sido escravos do pecado um dia, já não são mais. Vocês agora são escravos da justiça para a glória de Deus Pai. Como é que vivem os escravos da justiça, irmãos? Parte da resposta está no verso 19. Quando o apóstolo escreve: falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão, a impureza e a maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que por sua vez leva à santidade. A primeira parte do verso se parece muito com um pedido de desculpas. Há quem diga que Paulo está pedindo desculpas por usar escravidão como ilustração da conversão.
é algo pesado demais. Eu prefiro ficar com o Dr. John Stott, que comentando o texto escreve: apesar de refletir bem a exclusividade de nossa lealdade ao Senhor Jesus, a escravidão, contudo, não expressa nem a leveza do seu jugo, nem a suavidade da mão que o coloca sobre nós, nem muito menos a natureza libertadora de se estar a seu serviço. Ilustrações podem ser imperfeitas, mas nós precisamos de ilustrações. Na segunda parte do verso, o que temos é uma comparação. São dois tipos de escravidão, seguidos de dois resultados de vida. Temos a escravidão ao pecado, ou a impureza e a maldade, que leva a mais maldade, ou degeneração moral. E temos a escravidão à justiça, que por sua vez leva à santidade. Mais cedo, Paulo nos disse que a escravidão à obediência a Deus leva à justiça, ou seja, a uma vida transformada segundo a lei de Deus. Agora, ele está nos dizendo que a escravidão à justiça, a essa vida segundo o padrão de Deus, nos leva cada vez mais à santidade. O que significa que santificação não tem a ver somente com experiências místicas e individuais. Tem a ver com o crescimento moral, ético e até social. Será que é como você enxerga santidade? Você concorda com Paulo? Bem, não é porque nossa justiça não conta para a salvação, que ela também não vale para a santificação. Logo depois de nos dizer que não deveríamos nos preocupar com coisa alguma desta vida, Jesus acrescentou: busquem, pois, o reino de Deus e a sua. Não façam isso, façam isso. Não se preocupem com as coisas dessa vida. Eu vou cuidar de vocês. Se ocupem em buscar o reino de Deus e a sua justiça. Na mesma porção de Mateus, um pouco antes, Jesus também disse: se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e dos mestres da lei, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. Percebam, Jesus não está dizendo que para entrar no reino dos céus nós dependemos da nossa justiça. Ninguém entra lá por justiça própria. Nós entramos pela justiça dele. Contudo, o que Jesus está dizendo é que as pessoas que entram no céu têm justiça. Receberam-na como fruto da fé que depositaram no justo e que agora exibem na vida prática. Então pensemos nos fariseus. Eles desprezavam a misericórdia, mas pelo menos davam o dízimo. Os fariseus não tinham vida espiritual, mas pelo menos liam a Bíblia. Os fariseus gostavam de se exibir, por isso oravam no meio do povo, mas pelo menos oravam. Os fariseus condenavam pessoas com o que ensinavam, mas pelo menos eles ensinavam e evangelizavam.
pensando em si e se comparando com eles. Sua justiça é superior a deles. De novo, irmãos, nossa justiça não pode nos dar salvação, mas ela pode nos ajudar a perceber onde estamos na santificação. Se realmente andamos perto de Deus, como dizemos, se o adoramos e o obedecemos de todo o coração, do lado de fora a nossa vida será uma busca e uma exibição de justiça, de uma vida que glorifica a Deus segundo os padrões de Deus. Pastor, mas como é que eu sei o que Ele espera de mim? Onde é que eu encontro ou conheço a justiça que Deus espera de mim? Paulo nos disse que na conversão nós passamos a obedecer a forma de ensino que nos foi transmitida. Não se está falando de algo que aprendemos uma vez e que não precisamos mais aprender. Ou de algo que obedecemos uma única vez e que agora não precisamos mais obedecer. Claro que não, gente. Uma vez libertos do domínio do nosso antigo Senhor, o pecado, nós agora vivemos para conhecer, reconhecer e obedecer cada vez mais o nosso novo Senhor. Há crentes que pensam que estudar nada tem a ver com santificação. Que se conhecer as doutrinas da palavra, ou que conhecer as doutrinas da palavra, não vai nos dar nenhum benefício prático. Será? A doutrina do homem, por exemplo, nos ensina que somos criados à imagem e semelhança de Deus. E é por isso, irmãos, que nós devemos tratar todos os seres humanos com respeito e dignidade. A doutrina de Cristo nos ensina que o sacrifício dele foi suficiente para nos salvar de toda a condenação do pecado. E é por isso que mesmo pecadores, nós não nos afogamos na culpa. A doutrina das últimas coisas nos ensina que em breve nós estaremos em um mundo completamente restaurado, sem a presença do pecado, sem a presença do diabo, sem a presença do sofrimento. É por isso que nós temos muita esperança na vida e até na morte. São alguns poucos exemplos que provam o benefício prático de se estudar a palavra de Deus com vistas à santificação. Agora, a ideia não é estudar como os fariseus, que tentavam dominar o livro de Deus. A ideia é estudar o livro para conhecer, se encontrar e ser dominado pelo Deus que se revela no livro. Ser escravo de Deus significa crescer em santidade por meio da justiça e do conhecimento do Senhor. Para terminar, eu acho que o sermão está mais curto hoje. E espero que não dê errado agora, né? Você está assistindo aquele jogo de futebol e começa a elogiar o jogador. Olha como ele é bom, olha como ele é bom, ele comete um pênalti. Espero que não seja o caso. Em terceiro e último lugar, ser escravo de Deus significa desfrutar aqui e para sempre a vida eterna. Versos 20, 21 e 22. Quando vocês eram escravos do pecado,
estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. É uma comparação que tem por objetivo, nas palavras de Calvino, criar em nossas mentes ódio e horror ao pecado, bem como amor e anelo pela justiça. Quando eram escravos do pecado, é o que Paulo está dizendo, os crentes de Roma estavam livres da justiça de Deus, da vida reta e realizadora que Ele oferece. E o que ganharam com tal vida? Segundo Paulo, vergonha e morte. O primeiro tem a ver com o que o pecado faz em nós. Ele nos afasta de Deus e uns dos outros, ao nos encher de medo, culpa e remorso. O segundo tem a ver com o que o pecado faz entre nós. Ele promove a destruição e a morte em todas as esferas. É um quadro triste, mas graças a Deus que ele não é o único. Quando os crentes de Roma se tornaram escravos de Deus, o que colheram foi santidade. E esta tem por fim a vida eterna com Deus. Agora notem, Paulo não está falando de algo que só vamos viver no futuro. De acordo com ele, ser escravo de Deus nos coloca agora no que vamos viver eternamente. Comunhão todo satisfatória e realizadora com Deus. E por que é assim, Renan? Por que é que esses são os frutos que colhemos? Qual é a lógica? Verso de número 23, o último do capítulo, talvez um dos mais conhecidos de toda a carta. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós escolhemos vergonha e morte, porque esse é o pagamento do Senhor pecado. É o que merecemos. É o salário que recebemos. Porque caímos em Adão originalmente. E porque caímos milhares de vezes realmente em nossas próprias vidas. O pecado, para Deus, não é um acidente. Não é humano. Não faz parte do mundo natural que Ele nos deu. O pecado é uma quebra, é uma ofensa. A quebra da aliança dada ao nosso representante. Se lembram? Já falamos sobre isso. Adão, cabeça federal da humanidade, você pode comer livremente de tudo, exceto daquela árvore. Pois o dia que comer, você certamente morrerá. Ele comeu, morreu, nós comemos com ele, morremos, nós pecamos muitas vezes, provando que temos a mesma natureza dele e que faríamos inclusive a mesma coisa que ele, uma vez que ele era o nosso representante federal. Portanto, o pecado nos paga com a penalidade da morte. Uma vida atormentada agora e a separação de Deus eterna num lugar e estado chamados de inferno.
Em um total contraste, Paulo nos apresenta no mesmo verso a boa notícia do Evangelho, gente. Se o Senhor pecado paga o que merecemos, o Senhor Deus, por pura graça, não paga apenas o que não merecemos, mas Ele paga o que nem sequer poderíamos conquistar: vida eterna com Ele. Nós recebemos a vida eterna não porque trabalhamos, conquistamos e merecemos. Nós só a recebemos nos termos deste verso se estamos em Cristo Jesus, unidos por meio da fé àquele que trabalhou e conquistou por nós, na vida, na morte e na ressurreição. É no que crê, é o que vive. Você tem desfrutado plenamente da vida que lhe é ofertada no Evangelho? Não tem vivido tanto quanto gostaria? Deseja viver e experimentar mais da vida ofertada no Evangelho? O que fazer? Uma sugestão que salta deste capítulo é: nós precisamos aprender a dialogar. Você precisa aprender a dialogar consigo mesmo. Você não pode viver sempre esperando o próximo sermão dominical. Não deve depender exclusivamente do ajuntamento dos santos no dia do Senhor. Não me entenda mal. Nós precisamos tirar proveito desta grande bênção, deste meio de graça que Deus nos deu. Cultuar com os santos e ouvir a sua palavra é imprescindível para o nosso crescimento. Mas não é a única responsabilidade que temos. Por isso eu estou sugerindo, no intervalo, nos momentos de luta, quando estiver perante tentações, você precisa aprender a dialogar consigo mesmo, tendo por base o conteúdo e as verdades da palavra de Deus. Não é o que Paulo está fazendo por toda a carta, o tempo todo nos fazendo perguntas, nos sugerindo reflexões, conversas, respostas. Então pense no que vemos aqui. Da próxima vez que o pecado lhe assaltar, pergunte-se: vale a pena? Será que vale a pena me entregar a este Senhor? Pergunte-se: o que eu colhi na vida que levei antes? Ou será que nós já esquecemos de onde o Senhor nos tirou e de tudo que sofremos por causa do Senhor pecado? Veja, para desfrutar mais e melhor da vida que nos é ofertada no Evangelho, nós não podemos esquecer o passado. O passado não nos define, o passado não nos paralisa, mas é bom lembrar do que vivemos de vez em quando. As vergonhas que passamos, os sofrimentos que enfrentamos, a morte que vivemos por causa do pecado. Não vale a pena, irmão. O fruto do pecado é algum tipo de morte.
Se você quer desfrutar cada vez mais e melhor da vida que lhe é ofertada no Evangelho, entregue-se à santidade. A busca por uma vida santa diante de Deus não vai nos render frutos só no futuro, irmãos. Escute isso. Ela nos permite começar a viver agora, o que vamos viver todos os dias na eternidade. Talvez você diga, não é pleno, pastor. Eu concordo, mas já é real. Para usar a ilustração de C.S. Lewis, com o passar dos anos, nós nos tornamos cada vez mais parecidos com os seres imortais com quem passaremos a eternidade. Se somos escravos de Deus, nos tornamos cada vez mais belos e santos como os anjos dos céus. E se somos escravos do pecado, nos tornamos cada vez mais feios e egoístas como os demônios do inferno. Então não me diga que a santidade não lhe renderia frutos, porque ela rende. Terceiro e último, se você quer desfrutar da vida eterna hoje, cada vez mais e melhor, celebre muito a graça de Deus. Porque verdade seja dita, irmãos, o que todos nós merecíamos era a morte mesmo. Nós todos pecamos. Nós todos colhemos algum tipo de morte. E nós todos deveríamos colher a morte eternamente. Mas por pura graça e por causa da justiça de Cristo, o que recebemos não foi morte, foi vida eterna com Deus. Como não celebrar isso? Em outra época, quem sabe bem distante para alguns, mas bem mais perto para outros, nós estávamos todos no olho da confusão, no olho da destruição do pecado, sofrendo e fazendo sofrer, era assim ou não? Talvez tenhamos estado na câmara da própria morte. E só não entramos por seus portões, porque a mão da graça de Deus nos alcançou. Como não celebrar a graça? Então não esqueça de seu passado. Não se deixe rotular, definir, mas aprenda a usar o passado para celebrar a graça de Deus que triunfou na sua vida. Nós precisamos falar menos, queridos, do que fizemos, de bom ou de ruim. E nós precisamos falar mais, falar sempre de todo o bem que Deus nos fez em Cristo. Você precisa se gabar menos do que acha que conquistou com o suor de seu trabalho. Não estamos interessados. E você deveria se gloriar mais, cada vez mais, na cruz de Cristo. Você vai fazê-lo. Pastor, por que na cruz? Porque foi lá que Cristo pagou o preço por nossa libertação. Certa vez ele disse: todo aquele que vive pecando já é escravo do pecado. Mas se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. E ele o fez para muitos aqui.
E talvez outros se apropriem do que Ele fez nesta noite. Como? Na cruz. Entregando a própria vida, Jesus pagou o preço da nossa libertação. Ele assumiu o nosso lugar, colocou sobre os ombros a penalidade do pacto, a morte, e nos deu por pura graça a justiça que não tínhamos nem merecíamos. O pecado não tem mais domínio sobre nós, porque na cruz Jesus pagou o preço da nossa libertação. E como ouvimos hoje, nós fomos libertos da escravidão do pecado, a fim de sermos agora escravos de Deus. Não sei como é que isso desce, mas eu lhe digo uma coisa: sem se dobrar diante de Jesus como rei, não tem salvação. Então minha oração é que você jogue as suas armas e coroas abaixo, e que por obra do Espírito você se dobre e reconheça a Cristo como o seu rei. Que você saia do trono e que o veja sentado nele. Mas eu sei, é difícil. É pura obra do Espírito. Mas quem sabe há entre nós pessoas que têm considerado fazê-lo, mas elas se julgam injustas, sujas demais. Eu sei como é. Às vezes nós pensamos algo do tipo: Jesus, de tão belo e santo, deve ser também severo e incapaz de me aguentar. Por que ele perderia tempo? Porque essa é a forma que nós vivemos por vezes. Os mais ricos dificilmente descem para estar com os mais pobres. Os que se sentem os mais belos da sociedade dificilmente abraçam aqueles que julgam ser mais feios. E assim nós vivemos. Eu acho que ele não falaria comigo. Eu acho que ela não me atenderia. Eu penso que ele jamais pararia para conversar comigo. Jesus não é semelhante a nenhuma celebridade que você conhece, a nenhum político que você conhece. Em uma das pouquíssimas, raras passagens em que Jesus abriu o coração, Mateus 11, 28 a 30, e com isso eu termino. Foi assim que Jesus se apresentou aos pecadores: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Venham a mim e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos todos a Cristo nesta noite. Curve a sua cabeça comigo. Entregue-se ao Senhor em oração. Responda a Ele e prepare-se para a mesa do Senhor, da qual participaremos em breve.